Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública do país. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos analisar o edital da PGE Rondônia. Vamos analisar um edital extremamente interessante, mais um edital de Procuradoria Estadual agora em 2021. A PGE Rondônia é realizada pelo CESP, a exemplo da grande maioria dos editais de PGE que saíram esse ano. Isso facilita para quem já vem no ritmo de estudo pensando em concursos de PGE/CESP. Existem características diferentes das bancas organizadoras. Quem fez PGE Paraíba encontrou uma prova, quem fez PGE Alagoas encontrou uma prova um pouco mais difícil, quem fez PGE Goiás, organizado pela FCC, já encontrou uma outra prova, uma outra realidade completamente diferente daquela que encontrou para PGE-PB e para PGE Paraíba. Nós temos a PGE Goiás, que é um concurso realizado pelo CESP, mesma banca de PB e Alagoas, então as provas aplicadas de PB e Alagoas valem muito como revisão para PGE Rondônia, e agora, nesse caso, você tem um edital CESP, Sebrasp, mas com características um pouco diferentes daqueles que nós encontramos na PGE Paraíba e na PGE Alagoas. Vamos analisar o edital, é um edital bastante interessante. Acredito que esse edital vai despertar interesse de muitas pessoas para fazer o concurso. É uma excelente procuradoria. Vamos analisar as características para que você possa analisar se esse edital é ou não para você. Como falei, o concurso é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, Sebrasp, hoje Sebrasp, conhecido historicamente como CESP. Aqui estão as fases do concurso, né? A seleção para o cargo de procurador vai compreender as seguintes fases. Você tem aí, prova escrita preambular, de caráter eliminatório não classificatório. Preste atenção porque essa já é uma boa novidade, ou melhor, uma novidade do edital. Não sei se boa, mas é uma novidade do edital. Qual é a novidade aqui? A prova objetiva, ela só tem uma única função: selecionar as 90 pessoas que vão para a prova subjetiva. A nota da prova objetiva, ela não entra no cômputo da nota final desse concurso. Vou repetir. A prova objetiva, ela só tem uma característica: classificar as pessoas e pegar os 90 melhores, as 90 melhores pessoas e habilitá-las para a prova subjetiva. A nota da prova objetiva aqui não compõe a nota final do concurso. Por isso que a prova escrita preambular tem caráter apenas eliminatório, a exemplo, nesse caso específico, da inscrição definitiva, a exemplo também da entrevista e exame psicológico. São fases que apenas permitem com que você avance no concurso, apenas te eliminam, não te classificam. Preste atenção nisso porque é importante. A partir dessa primeira característica do edital, você já pode se perguntar: professor, quão importante então é a prova objetiva? A prova objetiva é muito importante porque ela vai levar as pessoas para a segunda fase. Se você não passar na prova objetiva bem, ou se você não passar na prova objetiva no corte do concurso, nesse caso, você não vai ser habilitado para a segunda fase. Então a prova objetiva é importante. Mas a pessoa que passou em primeiro lugar na prova objetiva e a pessoa que passou na colocação 90 vão para a segunda fase na mesma condição. Essa é uma informação importante, por quê? Porque entre o primeiro e a colocação 90 de ampla concorrência, as pessoas fazem a segunda fase com 0 ponto, justamente porque a prova objetiva não pontua para a classificação final do concurso. Então, a prova objetiva é importante, sim, mas você tem que se preocupar tão somente em estar no corte. Você não precisa se preocupar em fazer uma excelente prova objetiva já para acumular pontos pensando numa nota final. Então, a prova escrita preambular, de caráter apenas eliminatório, provas escritas discursivas, aqui vão ser 12 questões subjetivas, mais uma peça, mais um parecer, vamos falar sobre isso já já, de caráter eliminatório e classificatório, inscrição definitiva de caráter eliminatório, entrevista e exame psicológico de caráter eliminatório, muita gente veio me perguntar sobre isso aqui, vamos conversar sobre isso um pouco, prova oral de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos de caráter classificatório. Vou te adiantar também informações importantes que estão no decorrer do edital para você entender a dinâmica dessa prova. A prova objetiva, a prova discursiva, ela vale 100 pontos. A prova objetiva vale 100 pontos, mas ela não entra no cômputo da nota final. Então,
basta com que você atinja o corte para estar entre aqueles que farão a segunda fase. A prova escrita discursiva, ela vale no total 100 pontos. A prova oral, ela vale no total 10 pontos. E a avaliação de títulos vale no total também 10 pontos. Então você tem na prova discursiva 100 pontos em jogo, na prova oral 10 pontos em jogo e na avaliação de títulos 10 pontos em jogo. A prova objetiva é importante para te levar para a segunda fase, a prova discursiva é o que vai fazer a grande diferença aqui na PGE Rondônia. Então, mais do que nunca, aquilo que eu venho falando já há muitos anos aqui no canal e para os meus alunos e nos cursos da escola, se confirma mais uma vez. As provas da advocacia pública, elas são todas importantes, mas a prova mais importante da advocacia pública tem sido cada vez mais a segunda fase. Por isso que eu sempre recomendo aos meus alunos, seguidores, que estudem segunda fase imediatamente. Ah, professor, mas eu não tenho conteúdo para enfrentar segunda fase. Tudo bem, você começa a estudar segunda fase mesmo sem conteúdo para entender como é feito a construção de cada peça, para entender como se dá a solução ao caso concreto, porque segunda fase nada mais é do que problemas jurídicos que são apresentados na forma de enunciados, sejam questões subjetivas, peças e pareceres, justamente para que você possa solucionar na qualidade de procurador. Isso é uma prova subjetiva. Então, a prova subjetiva cada vez mais é a prova mais importante, tem se tornado destacado cada vez mais a prova mais importante dos concursos de procurador. Aqui a prova objetiva apenas te dá um ingresso para a subjetiva vale 100, a prova oral vale 10, a prova de títulos vale 10, então você tem aí nesse caso específico apenas 20% da prova subjetiva atinado aos pontos de prova oral e prova de títulos. Então preste bastante atenção porque prova subjetiva, segunda fase, peça, parecer, questão subjetiva, dissertação, é aquilo que você precisa estudar desde já, se o seu objetivo fosse tornar procurador em alguma PGE, em alguma PGM ou na Advocacia Geral da União. Então, o esqueleto de provas da PGE Rondônia está aqui. Sobre os requisitos do cargo, aqueles requisitos comuns existem, além da experiência profissional mínima de 2 anos em atividade jurídica reconhecida. Então, se exige aqui os 2 anos de prática jurídica. O subsídio é R$ 24.166,51 nos termos do que consta no edital do concurso público. As vagas são 4 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para pessoa com deficiência e 30 vagas de cadastro de reserva. Bom, quando um edital ele traz cadastro de reserva, já existe, pelo menos por parte da administração, a intenção, obviamente que não é uma intenção declarada, mas existe uma intenção de aproveitar esse cadastro de reserva, porque com o desenvolvimento da jurisprudência sobre o direito subjetivo à nomeação, que é um dos temas importantes para os concursos da advocacia pública, que eu trato também aqui no canal, com o desenvolvimento do direito subjetivo à nomeação na jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, o cadastro de reserva ele acaba trazendo para a administração pública um cuidado muito específico, porque o surgimento de vaga, por exemplo, na administração pública e tendo candidato aprovado em cadastro de reserva, se a administração tiver orçamento e se ela tiver em algum momento demonstrado o interesse de contratar, de preencher esse cargo, traz o direito subjetivo para quem está no cadastro de reserva no próximo da fila para ser chamado a essa vaga. Então, a administração pública, quando ela não tem interesse de chamar, ela simplesmente faz concurso sem cadastro de reserva. Tanto é verdade que depois do desenvolvimento dessa jurisprudência, a gente tem acompanhado editais cada vez menos com a previsão de cadastro de reserva. Por exemplo, Alagoas não fez previsão de cadastro de reservas. Foram 15 vagas lá, ou 10 ou 12, salvo engano, não estou bem lembrado da quantidade de vagas lá, mas não teve cadastro de reserva. Então, a administração ela tem pensado sobre o cadastro de reserva justamente com o desenvolvimento da jurisprudência sobre o direito subjetivo à nomeação. Então, o fato de prever cadastro de reserva significa dizer que a Procuradoria, pelo menos nesse momento, no momento do lançamento do edital, tem sim o interesse de chamar as pessoas que estão nesse cadastro. Se todas, não sei, mas pelo menos a existência do cadastro para ir chamando essas pessoas no prazo de validade do concurso. E se você passa no concurso e fica no cadastro de reserva, o ideal é que você acompanhe a administração para saber se em algum momento surge o seu direito subjetivo à nomeação. Então são 4 vagas de ampla concorrência, 1 vaga para pessoa com deficiência, 30 vagas previstas no cadastro de reservas. Muito bem.
Aquilo que mais importa, a taxa de inscrição 185,05 é uma taxa de inscrição em relação àquelas que nós já vimos até módica, já vimos taxa de inscrição de R$ 350 ainda esse ano 2021 pelo CESP, salvo engano em Alagoas. Vamos dar continuidade aqui, ó. O esqueleto das fases do concurso. Aqui a coisa começa a ficar interessante, porque aqui a gente começa a montar a estratégia para estudar para a PGE Rondônia, lembrando ou levando em consideração aquilo que eu normalmente explico acerca da divisão das disciplinas, núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Vamos lá. Bom, a prova escrita preambular, lembrando que ela não conta para a prova final, mas ela é importante, ela tem 100 questões, então você tem a divisão das questões nos termos do que consta aqui nesse quadro, da seguinte forma. Direito Constitucional e Direitos Humanos, 15 questões. Direitos Humanos está dentro de Direito Constitucional aqui, tá? Então seria parte do núcleo duro. Direito Administrativo, núcleo duro. Direito Econômico, não, 15 questões. Direito Tributário e Financeiro, núcleo duro. Direito Civil e Empresarial, Processo Civil, núcleo duro. E aí você tem núcleo duro Constitucional, Humanos, Administrativo, Tributário, Financeiro e Processo Civil. Se você levar em consideração aqui, ó, 15 questões de Constitucional e Direitos Humanos, 15 questões de Tributário e Financeiro, 30. Dessas 15, vamos dizer que 10 seja administrativo e 5 econômico, 40. E dessas 20, vamos dizer que 10 seja de processo civil e 10 de civil e empresarial, você teria aí 50% da prova objetiva localizada no núcleo duro dos concursos da advocacia pública, que são as disciplinas que eu chamo de núcleo duro, porque são as disciplinas que, na minha opinião, constituem exatamente as questões ou as disciplinas mais importantes das questões dos concursos da advocacia pública, que são Constitucional, Administrativo, Tributário, Financeiro e Processo Civil. Então, mais uma vez aqui, mais um edital, confirma aquilo que eu ensino e falo há muito tempo, sobre o núcleo duro ser pelo menos entre 50% e 80% das questões da prova objetiva. Então você tem aí o núcleo duro, mais uma vez, sobrelevando em importância num concurso da advocacia pública. O segundo escalão seria civil, trabalho e processo trabalho. Civil, trabalho e processo trabalho. Civil aqui você vai ter aqui, sei lá, vamos dizer, 8 questões de civil, 2 de empresarial. Trabalho e processo trabalho você vai ter aqui 7 questões, dá 8 e 7, 15 questões ao total. O terceiro escalão aqui seria econômico e empresarial, direito previdenciário, direito de pessoal, direito ambiental e direito agrário, aí conhecimentos gerais de história e geografia de Rondônia. Então o terceiro escalão aqui é um terceiro escalão carregado. O que é que normalmente eu explico, o que é que normalmente eu ensino? Estude o núcleo duro, estude o segundo escalão, seja especialista em núcleo duro, especialista em segundo escalão, depois você se preocupa com o terceiro escalão quando o edital sair ou se você já estiver muito bem preparado nessas duas etapas antecedentes, que são núcleo duro e segundo escalão. Aqui o terceiro escalão da PGE Rondônia é um terceiro escalão carregado. Você tem econômico e empresarial, aí não é novidade. Econômico e empresarial normalmente são disciplinas mesmo do terceiro escalão. Aqui você tem direito previdenciário, direito de pessoal, direito agrário e direito ambiental. E você tem aqui um terceiro escalão que é, nesse caso, típico desse edital, que é conhecimentos gerais de história e geografia de Rondônia com 10 questões. Professor, eu preciso realmente estudar conhecimentos gerais de história e geografia de Rondônia? Sim, nesse concurso você vai precisar sim. Por quê? Porque você vai ter 90 pessoas indo para a segunda fase. Então o corte desse concurso vai ser a posição de número 90 na lista de classificação e todas as pessoas empatadas com ela. Então não são tantas pessoas. A tendência é que o corte, por conta desse número de aprovados para a segunda fase nessa prova, seja alto. Então você não pode negligenciar aqui no concurso 10 questões. Não dá para negligenciar. Você vai ter que estudar conhecimentos gerais de história e geografia de Rondônia, sim, para o enfrentamento da prova objetiva. Ah, mas a prova objetiva não me dá nota, só me leva para a segunda fase. Mas se você não passar nela, você não vai para a segunda fase. Então você tem aqui uma prova objetiva interessante, um núcleo duro comum, com o valor que ele normalmente tem nos concursos da advocacia pública. Você tem o segundo escalão aqui normal, civil, trabalho, processo, trabalho. E você tem um terceiro escalão pesado, especialmente pela cobrança de uma disciplina aqui, ou de duas disciplinas, geografia e história de Rondônia, que não são comuns nos concursos da advocacia pública. Então, praticamente, a não ser as pessoas de Rondônia que já estão acostumadas com isso aqui, então grande parte, a não ser essas pessoas, vão ter que estudar isso aqui do zero, absolutamente do zero. Então essa é a prova objetiva, você vai para a subjetiva com essas características aqui. Professor, sobre o corte da PGE Rondônia. O corte da PGE Rondônia, eu imagino que seja um corte alto, pelo seguinte:
As provas do CESP, elas não têm se mostrado provas, ou nesse caso, a elaboração de questões extremamente difíceis, como foi, por exemplo, a PGE Goiás. No caso da PGE Goiás, nós tivemos uma situação específica lá, onde houve muita cobrança de lei local, também vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, quando a gente falar sobre o conteúdo. Mas a prova da PGE Paraíba, a prova da PGE Alagoas, a prova da PGE Alagoas foi um pouco mais difícil do que a prova da PGE Paraíba, estou falando em provas objetivas, não foram provas extremamente difíceis ou que caiu além da conta ou que nesse caso estava além do que o previsto. São provas acessíveis para quem faz o dever de casa. Então, levando em consideração a dificuldade da prova normalmente que acontece e levando em consideração que só vão para a segunda fase aqui 90 pessoas, somando a dificuldade da prova, que não tem sido grande em termos de CESP, com a pouca quantidade de gente que estará no corte, 90 pessoas, a tendência é que esse corte aqui seja alto sim. Então, se prepare para enfrentar aqui uma prova objetiva para ter chances de passar para a segunda fase. Falando em segunda fase, na segunda fase nós temos duas provas. Provas escritas discursivas, aí questões e parecer, provas escritas discursivas, questões e peça jurídica. A diferença em termos de conteúdo aqui é que na segunda fase, e aí faz todo sentido, não cai conhecimento geral de História e Geografia de Rondônia, você tem aí conservadas todas as outras disciplinas, núcleo duro, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, primeiro escalão, núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, e você não tem aqui História e Geografia na segunda fase por questões óbvias, mas o edital mantém essas disciplinas tanto para a prova subjetiva quanto para a prova oral, tirando, no caso, em relação à prova objetiva, apenas História e Geografia do estado de Rondônia. Então, a primeira prova subjetiva são 100 questões subjetivas e um parecer. A segunda questão subjetiva são 100 questões subjetivas, 6 questões subjetivas, perdão, e uma peça jurídica. Isso totaliza 12 questões subjetivas, uma peça e um parecer. Professor, essa segunda fase vai ser no mesmo final de semana? Não, essa segunda fase não é no mesmo final de semana. Essa segunda fase é um mês e pouquinho depois. Não dá muito tempo estudar para a segunda fase somente depois da prova objetiva. É importante que você já tenha, nos seus estudos da advocacia pública, uma base de segunda fase pensando na PGE Rondônia. Muito bem, prova escrita preambular, 5 horas. A prova terá caráter eliminatório, vale 100 pontos. As questões ABCDE, como tem acontecido nas provas últimas do CESP. Critério de avaliação da prova escrita, cada questão vale 1 ponto. Cada questão correta, ou seja, que você marca de acordo com o gabarito, vale 1 ponto. Cada questão que você marca em desacordo com o gabarito, vale 0 pontos. Aí a nota aqui do edital é 60 pontos. Obviamente que o corte da pessoa que está em 90 vai ser muito acima desses 60 pontos, nos termos do que eu expliquei lá para cima. Provas discursivas, ó, as provas discursivas valem 100 no total. Você tem 5 pontos para cada questão discursiva, somando 30, e mais 20 pontos do parecer. Aí a primeira prova subjetiva vale 50. Depois você tem 30 pontos, 5 pontos por cada questão discursiva, no caso 6 vezes 5, 30, mais 20 pontos da peça, então você soma aí 100 pontos. Perceba que se você somar aqui os pontos das questões discursivas, você tem 60 pontos em jogo, aí você tem 20 do parecer e 20 da peça. Eu achei aqui a pontuação do parecer e peça um pouco pequena em relação ao somatório das notas das questões subjetivas. Então você tem um valor maior aqui das questões subjetivas, levando em consideração o conjunto, do que peça e parecer, mas isso é escolha do edital, nenhum problema em relação a isso. Você vai ter 5 horas para fazer 6 questões subjetivas mais um parecer e 5 horas para fazer também 6 questões subjetivas e uma peça jurídica, isso no mesmo dia, a primeira parte no turno da manhã, a segunda parte no turno da tarde. Aí, ó, vão para a segunda fase 90 pessoas. Serão convocados para as provas escritas discursivas 90 pessoas de ampla concorrência, 10 pessoas com deficiência nos termos do edital. Aqui é um ponto importante, ó. Existem subcortes dentro da subjetiva. O subcorte dentro da subjetiva diz respeito ao parecer. No parecer, se você não tirar 10 no parecer, ele vale 20, você está fora. E se na soma total das notas, das questões subjetivas e do parecer, que no total vale 50, você não tirar 25, você está fora. Então você precisa acertar 50% do parecer e você precisa acertar pelo menos 50% da nota total da prova subjetiva 1. Mesma coisa na prova subjetiva 2. Se você não acertar pelo menos 10 pontos na peça e se você não acertar pelo menos 25 pontos no somatório das questões subjetivas e do parecer, você nesse caso
não passa adiante na prova subjetiva. Então é simples. Você tem um total de 50 pontos para 6 questões subjetivas e um parecer. Você, nesse total, precisa tirar pelo menos 25 dos 50, e no parecer, que vale 20, você tem que tirar pelo menos 10, prova subjetiva 1. Prova subjetiva 2, mesma coisa. Total de 50 pontos, você precisa tirar pelo menos 25 pontos do total, se não tirar, está fora. E na peça, que vale 20, você tem que tirar pelo menos 10, se não, está fora. E no somatório de tudo, das duas notas, você tem que tirar pelo menos 60 pontos, senão você está fora. Então existem os subcortes dentro de cada questão subjetiva, ou de cada prova subjetiva, perdão, questões subjetivas mais parecer, questões subjetivas mais peça, e existe o corte da nota subjetiva, da prova subjetiva como um todo, que são 60 pontos. Obviamente que aquele que vai estar avançando no concurso vai tirar notas muito superiores a essas notas de corte, mas é importante saber disso porque, preste atenção, se você tirar a nota máxima nas questões subjetivas da primeira prova, a nota máxima nas questões subjetivas da segunda prova, a nota máxima da peça, você fez aí, nesse caso, 80 pontos. Se você, com esses 80 pontos, no parecer que vale 20, tirar 7, você está fora do concurso. Então, esses subcortes são importantes, porque eles representam uma navalha que vão cortando bons candidatos no meio do caminho. Isso demonstra que você precisa ser bom em tudo, não pode ser bom somente em algumas coisas e ruim em outras, porque essas coisas que você na prova for ruim, pode ser que você não atinja o subcorte que ela está efetivamente cobrando ali, e isso te tire da disputa. Preste atenção porque isso é muito importante quando você tiver que fazer a prova. Bom, da segunda fase, o exame psicotécnico, entrevista e exame psicotécnico, dos 90 vão 45 para essa fase. Bom, eu rachurei essa fase aqui para que você possa pausar o vídeo e ler. Muita gente me perguntou, professor, esse exame psicotécnico é inconstitucional? Não, ele não é inconstitucional. O concurso pode prever? Pode prever. Esse exame psicotécnico precisa ter critérios objetivos. Esse exame psicotécnico precisa ser aplicado de acordo com as regras previstas no país sobre a aplicação de exames psicotécnicos, com critérios objetivos e por profissionais qualificados. Se ele for assim aplicado, e é assim que prevê esse edital, não há problema na aplicação do exame psicotécnico. A partir dele, o edital, ou nesse caso o concurso, vai estabelecer quem é apto e quem é inapto para apresentar características para o desenvolvimento do cargo. Existe inclusive também a previsão aqui de que o candidato inapto na entrevista e no exame psicotécnico poderá interpor recurso orientado ou não pelo seu próprio psicólogo representante, ou seja, por alguém que ele traga efetivamente para contestar a solução ou o parecer sobre a sua aptidão ou inaptidão, perdão, porque se ele está recorrendo aqui é porque ele foi inapto, do concurso, da banca do concurso e assim sucessivamente. Então, do exame psicotécnico vão 36 para a prova oral. Ó, aqui, ó, da prova oral. Somente serão convocados para a realização da prova oral os candidatos considerados aptos na entrevista e no exame psicotécnico, classificados até a posição especificada no quadro a seguir, respeitados os empates na última colocação. Aqui o edital foi um pouco estranho, porque ó, 45 vão para o exame psicotécnico, certo? 45 vão para o exame psicotécnico. O exame psicotécnico ele é só eliminatório. Muito bem. Do exame psicotécnico eu posso eliminar pessoas inaptas, mas só vão para a prova oral dessa fase 36 pessoas. Então, do 37 aqui ao 45, da pessoa que está em 37º até a pessoa que está em 45º, essas pessoas precisam passar no exame psicotécnico e torcer para que pessoas que estão à sua frente não passem, para que elas possam subir na classificação e para que elas possam estar aptas a fazer a prova oral. Não existe nota, como não poderia existir no exame psicotécnico. Mas quem passou aqui em ampla concorrência depois da segunda fase e não está entre os 36 primeiros, se todo mundo passar no exame psicotécnico, essa pessoa, mesmo aprovada ou apta no exame psicotécnico, não vai, nesse caso, fazer a prova oral. O exame psicotécnico não classifica, mas é importante que você saia aqui da segunda fase entre os 36 primeiros. Essa situação aqui muita gente não viu. É importante que você saia da segunda fase entre os 36 primeiros, porque se você sair da segunda fase na 37ª posição, fizer o exame psicotécnico passar, entrevista e exame psicotécnico passar, e todo mundo passar na sua frente, você não vai fazer prova oral, porque vão para a prova oral os 36 primeiros na classificação ampla e os 4 primeiros na classificação das pessoas com deficiência. A prova oral vale 10 pontos, como eu expliquei,
terá duração de 30 minutos, será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 5 e, nesse caso específico, nós temos aqui, como eu já falei, a pontuação da prova oral. A pontuação da prova oral, aí sim, quando eu somar a pontuação da prova oral com as etapas anteriores do concurso, você tem o somatório total e apenas 31 pessoas de candidatos que concorrem à ampla concorrência e 4 pessoas dos candidatos que concorrem com deficiência ou de pessoas com deficiência é que vão ser chamadas à apresentação dos títulos. Apenas essa turma aí. Então, você sai da prova oral e precisa estar entre os 31 primeiros na classificação de ampla concorrência e entre os 4 primeiros na classificação de pessoas com deficiência. E os títulos valem 10 pontos, como eu falei, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Então, qual é a pontuação máxima da prova? 100 da subjetiva, a objetiva vale 100, mas não conta. 10 da oral, 10 da prova de títulos, são 120 pontos em jogo. Essas são as principais características do edital aqui, ó. A nota final do concurso será o somatório da nota final das provas escritas discursivas, subjetiva vale 100, da nota final da prova oral vale 10 e da nota final da avaliação de títulos que vale 10. Somatório total 120 pontos. Preciso falar uma coisa que está lá na frente do edital e não foi tratado na parte de subjetiva, é que essa prova subjetiva é feita sem consulta, diferentemente do que aconteceu na PGE Paraíba, diferentemente do que aconteceu na PGE Alagoas. Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, a utilização de máquina calculadora similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e legislação. Isso está nas disposições finais do edital, então isso vale para todas as fases do concurso. Segunda fase sem consulta, prova oral também sem consulta. Aí você tem aqui, nesse caso, o conteúdo programático. No conteúdo programático não há nenhuma novidade em relação ao que a gente já conhece. Então você tem constitucional e direitos humanos, você tem administrativo e econômico, nada de diferente. Você tem tributário e financeiro, nada diferente. Eu chamo a atenção aqui para o processo administrativo tributário estadual de Rondônia, que é comum cair em PGE nesses casos. Direito financeiro. Você tem civil e empresarial, processo civil, que também não tem muita novidade. Você tem direito previdenciário do trabalho de pessoal e processual do trabalho, também sem muitas novidades. Em direito previdenciário, eu chamo a atenção para a Lei Complementar Estadual 423, que é o regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis e militares do Estado de Rondônia, que também é comum cair quando cai direito previdenciário. Você tem trabalho e processo de trabalho, você tem ambiental e agrário, e você tem também aqui os conhecimentos gerais de História e Geografia. Em Direito Agrário, chama atenção para a Lei Estadual 4.892 de 2020. É uma lei nova, então a tendência é que ela seja cobrada na prova de Direito Agrário. Conhecimentos gerais de História e Geografia. Você tem ainda aqui o cronograma, aí as provas objetivas têm aplicação em 6 de fevereiro de 2022, tem muito tempo daqui para lá. Nós estamos a 17 de novembro de 2020. Então, se você quer PGE Rondônia, você tem que parar tudo o que está fazendo e focar nesse edital, que tem características próprias. Dá para passar aqui, mas você precisa focar somente aqui. E a aplicação das provas discursivas em 13 de março. Ó, de 6 de fevereiro para 13 de março é um mês e um pouquinho. Não dá para você se preparar para uma prova subjetiva saindo do zero, base zero, em 1 mês e 6 dias, 1 mês e 7 dias, 1 mês e 5 dias. Não dá. Você precisa ter uma base subjetiva já. Então, se você tem uma base subjetiva, beleza. Você aproveita essa base para estudar nessa reta final aí depois da prova objetiva. Se você não tem base, construa sua base até lá. Saiba pelo menos como se dá a construção de peças, pareceres e questões subjetivas, isso vai ser importante. Então, PGE Rondônia é um edital relativamente tranquilo, mas com características próprias. É um edital com características próprias. Você precisa ter uma estratégia aqui boa para a prova objetiva, como a gente já discutiu, na prova subjetiva também. Prova subjetiva cai tudo. 6 questões e um parecer, 6 questões e peça. São 12 questões subjetivas, uma peça e um parecer, e vai cair tudo. Previdenciário, agrário, ambiental, empresarial, pode cair tudo aqui. Precisa estar bem preparado em termos de conteúdo. Então tá aqui, mais uma análise edital. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.